Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo do canal Meninos de Fora da Vila. Lembrando sempre, se você puder, se inscreva aí no canal, deixe seu like no vídeo. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui para o nosso tradicional pré-jogo. E de novo, um pré-jogo duplo. Domingo amanhã, dia 17, serão 2 jogos do Santos. Tem o jogo contra o Sport, bastante importante pelo Campeonato Brasileiro, e tem também o começo da disputa do mata-mata do Paulistão Feminino. As sereias vão a campo contra o São Paulo, jogo às 11 da manhã, com transmissão do Sport TV e no YouTube, no Eleven Sports, como sempre, né? no Paulistão Play também. E é um jogo muito importante porque é a chance do Santos conquistar um título esse ano, das sereias principalmente, e que vieram bem, né? Essa reta final aí de Campeonato Paulista, elas conseguiram 2 vitórias. A gente já falou aqui, 11-0 sobre o Pinda e 5-0 sobre o Realidade Jovem. Mas vão enfrentar o São Paulo, que é uma das 2 equipes que conseguiu vencer as sereias. As sereias perderam do Corinthians e perderam do São Paulo de 1-0. Foi um jogo bastante ruim, foi um jogo que a Cristiane saiu brava, falando que o time não tinha vindo para jogar futebol, foi bem complicado. Então o jogo é difícil, inclusive porque o São Paulo ficou na frente do Santos, o Santos ficou em terceiro, então vai enfrentar o segundo colocado. Corinthians e Ferroviária fazem a outra final. Então aí os times que venceram o Santos são os times que ficaram na frente do Santos e são os times que são aí os possíveis próximos adversários, caso o Santos consiga chegar na final. Possivelmente vai enfrentar o Corinthians, que é um time melhor que a Ferroviária hoje. As sereias, lembrando, fizeram uma campanha com 25 pontos na primeira fase da competição, com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 34 gols marcados e só 6 gols sofridos. Então conseguiu, quando fez resultado muito bem, tomou poucos gols, mas acabou aí perdendo esses 2 jogos que foram determinantes para ficar na terceira colocação. O primeiro jogo já está marcado, o mando é nosso no primeiro jogo e o do segundo jogo é do São Paulo, mas os 2 jogos vão ser na Arena Barueri e ficou acordado entre as 2 equipes que não vai ter público. É uma pena, né, já que já está tendo a volta ao público. Enfim, eu acho melhor que não tenha a volta ao público, mas já que o masculino está fazendo aí, poderia ter também no feminino, mas parece que o fato de ser na Arena Barueri bom, eu imagino que seja um pouco de falta de ajuda da Federação Paulista também, mas parece que os custos todos acabaram tornando, segundo os clubes, né, inviável a presença de público. Então, os 2 jogos serão sem público, acho uma pena. Poderia ter a volta ao público, mas aí fica aí 2 jogos importantes para o Santos. Lembrando que o jogo de volta é dia 1º de novembro, que é uma segunda-feira, 5 da tarde. Então, um horário que, bom, não tem público, então não vai fazer tanta diferença. Se tivesse público, seria um pouco pior para o São Paulo. Então, amanhã, 11 da manhã, transmissão do Sport TV, Eleven Sports, no YouTube, no Paulistão Play. Sereias contra São Paulo, primeiro jogo do mata-mata do Campeonato Paulista. Lembrando que o Santos não vence o Campeonato Paulista desde 2018, mas ganhou a Copa Paulista, que é tipo o troféu Copa Paulista, não sei bem como é que é o nome, que é dos que são eliminados, assim. Então, eu acho que no ano passado o Santos acabou eliminado pelo São Paulo também, ou pela Ferroviária, e acabou disputando essa final. Deve ter sido contra a Ferroviária, porque eu acho que a final foi contra o São Paulo, que o Santos ganhou nos pênaltis. E deve ter sido a única vez que o Santos ganhou uma disputa de pênaltis aí nos últimos 15 anos, pelo menos. Nem tanto assim, mas faz muito tempo que o Santos não ganhou uma disputa de pênaltis. A última vez que eu me lembro foi essa das sereias. Então vale acompanhar amanhã de manhã, sereias em campo. Mata-mata, jogo valendo classificação. E um outro jogo que não é mata-mata, mas é como se fosse, é o do Santos profissional masculino, que vai a campo contra o Sport na Arena Pernambuco, amanhã de noite. Então, amanhã, 8h30 da noite,
Santos e Sport na Arena Pernambuco. Eu não sei bem direito como é que foi essa confusão. Não sei se o Sport queria que fosse na ilha, e aí, ou queria ir para a Arena Pernambuco, não sei. Eu sei que estava marcado para a Ilha do Retiro e foi mudado para a Arena Pernambuco. Então, amanhã de noite. O Sport também queria que mudasse para segunda-feira, porque eles jogaram contra o Cuiabá e na quinta, e aí o transporte, né, o deslocamento de volta para Recife, para eles era um pouco complicado. Tem pouco voo que sai de Cuiabá, e aí tem que fazer conexão, normalmente em Brasília, então eu quase entendo, mas eu acho que não ia mudar mesmo, a CBF não ia mudar, então ficou aí para domingo, Santos e Sport. O Sport que vem numa crescente, é até meio impressionante, o Sport ainda está atrás do Santos, está em 18º, mas já passou o Grêmio, e nos últimos 4 jogos venceu 3. Perdeu o último do Cuiabá, mas ganhou os 3 anteriores contra Grêmio, na Arena do Grêmio, contra o Juventude e contra o Corinthians. Então, é um time que que conseguiu crescer no campeonato. Tanto que teve uma confusão dos dirigentes. O Sport passou por algumas coisas meio estranhas nesse ano. Os dirigentes acabaram não inscrevendo jogadores a tempo. Eles contrataram um jogador, mas perderam o prazo de inscrição. Foi uma coisa um pouco confusa. E aí trocaram de treinador também. E parece que tudo isso acabou influenciando. Acho que eles afastaram, inclusive, o Thiago Neves, o André, que são esses jogadores mais rodados. Bom, o André a gente conhece bem, né? Sabe como é que é. O apelido dele de André Balada não é à toa. Mas acabou que com essas mexidas todas, o time conseguiu aí 3 vitórias. Então ele fez 9 pontos dos últimos 12. Passou o Grêmio. E está 2 pontos atrás do Santos com um jogo a mais. Se o Santos perder, entrou na zona. Então não tem muito o que fazer. Por pontos perdidos não e tal, mas aquele efeito psicológico que a gente vem falando tanto vai estar presente, porque se perder do Sport nessa fase que o Sport está, vai entrar na zona, tanto que no palpite GE lá do Globo Esporte, dos 8 comentaristas, 6 votaram na vitória do Sport e 2 votaram no empate. Então ninguém acredita que o Santos vai vencer esse jogo, até porque é um jogo fora de casa, jogo complicado. Então, é bastante difícil. E o Santos ainda tem 2 novos problemas. O Santos já tinha o problema de não ter o João Paulo, porque tomou o terceiro amarelo contra o Atlético Mineiro depois de acabar o jogo. Foi um troço meio bizarro. E também não vai ter o Léo Batistão, que saiu ainda no primeiro tempo por causa de uma lesão. E aí constataram mesmo que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Nenhum dos 2 joga. Hoje, ainda no último momento assim, da preparação, foi constatado também que o Pirani e o Jobson também são desfalques. O Pirani com uma entorse no tornozelo direito, o Jobson com uma tendinite no tornozelo direito também. Então eles não foram nem relacionados. De modo que, bom, nenhum dos 2 é titular nesse time do Carille. Então poucas mudanças e a gente vai ter a volta do Sanches. O Sanches deve ser o titular. E de acordo com os treinamentos, então, nós tivemos uma provável escalação de Jandrei, fazendo sua estreia. O Jandrei que, pelo que a galera tá falando, quinta-feira fez 1 ano de que ele não faz um jogo, que ele não joga um jogo oficial. Então o Jandrei voltando ao gol aí, tomara que iluminado. Bosa, Velasquez e Wagner Palha, então meio que mantida essa sequência aí com três zagueiros, né? Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Sanches e Lucas Braga. Então também mantidos o Marcos Guilherme e o Lucas Braga na lateral, com o meio de campo de Camacho, Zanocelo e Sanches. O Zanocelo que inclusive tem ganhado muito espaço. Acho que o Carille tem gostado do futebol dele e tem sido possível ver mesmo uma melhora no futebol do Zanocelo. E com Marinho e possivelmente Raniel no ataque. Na escalação provável está o Raniel. Raniel marcou um gol, então se ele entrava normalmente antes do Thiago Tardelli, como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, não tinha por que não imaginar que ele fosse ser titular. Então
Raniel deve ser o titular amanhã. E aí chama atenção a saída do Balieiro, que está entre os relacionados, mas perdeu aí a vaga de zaga. Chama atenção um pouco porque quem estava falhando mais era o Wagner Palha, né, que teve um último jogo bastante complicado, assim. Teve o lance do puxão de camisa, que já foi bastante discutível. Teve a falha no segundo gol do Atlético, que foi uma bola aérea. Então o Palha não vem passando muita confiança para a torcida, mas aparentemente para o Carille ele continua sendo bastante confiável. Então, falando aí dos relacionados, o Jandrei tem como reservas o Diógenes e o Paulo Mazzotti, que vem aí da categoria de base. O Diógenes não tem jogado no Sub-20, no Sub-23, mas o Mazzotti sim, e ele não tem feito bons jogos, então tomara que não aconteça nada com o Jandrei. Matson Pará e Felipe Jonathan e Moraes, todos eles seguem no banco, foram relacionados, mas estarão aí no banco. De zaga nós temos o Robson e o Derek, então o Robson voltando aí a ser relacionado, e o Derek também. O Derek eu acho um bom zagueiro, inclusive. Pra meia, agora que a gente não tem nem o Jobson, nem o Pirani, né, que zica dos infernos, a gente tem só Balieiro e Luizinho como possíveis substitutos, então bastante complicado se alguma coisa acontecer no meio. Acho até que por isso que o Balieiro vai ficar no banco, porque ele tem essa mobilidade um pouco maior de entrar como volante. Então eu acho que o Balieiro vai ser meio que guardado aí nessa de reserva no banco, para na hora que precisar entrar no lugar do Caio Sanches, que é bastante provável, e ocupar esse meio de campo, ter pelo menos uma opção, né? Que o Luizinho, assim, não é exatamente uma opção confiável. E pro ataque a gente tem Tardelli, Ângelo e Ângelo. Marinho e Raniel entram de titulares como atacantes, Marcos Guilherme e Lucas Braga entram de titulares como alas, pontas, enfim. Então, pouquíssimas opções, difícil até de falar assim, tipo, o que pode acontecer no meio de campo, o que pode acontecer no decorrer da partida. Inclusive, porque o Sport tem uma das melhores defesas do campeonato. Acho que a terceira melhor defesa, se não me engano, tomou só 21 gols. Então é um time que não é fácil de ser vencido, né? De marcar gol. E o Santos já não é um grande ataque. Né? O Santos, felizmente, tem conseguido marcar gols nos últimos jogos. Marcou gols nos últimos 3 jogos, inclusive. Algo que fazia muito tempo que não acontecia. Mas não sei se vai ser suficiente para esse Sport nessa fase. Então vai ser um jogo bastante difícil, vai ser clima de batalha mesmo. Na atual circunstância, se conseguir um empate, não dá para dizer que foi ruim. Eu só espero que não tenha... A gente já falou, né? Mas muita gente tem comentado que a arbitragem vai ser do Daronco, que é da Federação Gaúcha, e todo mundo diz que ele é gremista. E aí eu não sei se é mais interessante para ele prejudicar o Sport, prejudicar o Santos. Eu preferia que ele não prejudicasse ninguém. Mas o Daronco, ele tem um tipo de arbitragem assim bastante difícil, né? Ele é um árbitro que, vendo pela TV, ele tende a tomar decisões que parecem irritar muitos jogadores, assim. Dá a impressão que ele faz isso de propósito, assim. Que ele quer mostrar que ele manda, mostrar que ele tem autoridade, até pelo porte físico dele, assim, bastante avantajado. Então eu espero assim, um jogo bastante tenso. Eu acho que... Não sei bem como é que tá o desempenho do Sport na questão de fazer falta, mas eu não sei se vai ser um time que se começar a fazer muita falta, como que o Daronco vai reagir. Eu tenho a impressão que ele vai deixar um pouco o jogo seguir, e isso tende a criar exaltar muitos ânimos dos jogadores. Enfim, minha torcida é para que a arbitragem seja boa, seja tranquila, apesar de eu não acreditar que vá ser, e que depois de todo o trauma que a gente teve no último jogo contra o Atlético Mineiro, seja uma arbitragem justa e coerente. Né? Eu espero não ter que falar de arbitragem no final do jogo. E no mais, que o Santos consiga manter uma postura defensiva segura. O Sport é um time forte defensivamente, então vai ser possivelmente eles vão primeiro priorizar a defesa. É que eles estão jogando em casa, contra o adversário direto, vindo de uma derrota. Então eles possivelmente vão
tentar armar um pouco de jogo, né? Talvez sobre algum espaço para o Santos. Vamos ver o que acontece. Lembrando que no primeiro turno já foi um jogo bastante difícil do Santos. Era aquele time do Diniz que não conseguia criar contra times que jogavam muito fechados e acabou dando 0-0. O Santos criou muito, muito pouco. Acho que teve uma chance só que foi boa. Mas vai ser um jogo bastante difícil. Eu imagino que vai ser um jogo muito tenso, até pela situação das duas equipes. E torcer para alguma coisa nesse ataque funcionar, né? Assim como o Raniel conseguiu marcar um gol contra o o Atlético Mineiro, né? Que foi um chute de fora da área, foi um gol de atacante que era muito tempo que não fazia. Torcer para que o ataque seja um pouco mais encaixado, para que surja um pouco mais de oportunidades e que o Marinho consiga aparecer finalmente, o Raniel, o Tardelli entre e consiga ajudar bastante o time, como ele vem fazendo, e consiga criar chances, que aparentemente é algo que os times têm tido muita dificuldade contra o Sport. Com tudo isso ainda, o Santos jogando fora de casa que não vai muito bem. Então, prepare-se para um jogo bastante difícil. Apesar do Sport estar atrás da gente no placar e, por estar atrás da gente na tabela, torna-se um jogo de suma importância. Certo, pessoal? Então, amanhã, 8h30, transmissão do Premier. Imagino que seja só a transmissão do Premier de novo. Jogo complicadíssimo, complicadíssimo já. É de ficar preocupado. E daí dessa sequência também que o Santos precisa fazer resultados, né? Vai pegar o América, depois pega o Fluminense em casa, depois vai pegar o Atlético Paranaense fora, que é um jogo bastante complicado, e aí vai ter clássico contra o Palmeiras. Então esse jogo contra o Sport ele ganha uma dimensão muito grande pela situação que o Santos está. Então é isso, é torcer para que o time consiga funcionar bem, consiga encontrar esses espaços, um pouco mais do que foram nos últimos jogos, e que não perca tantas chances. Né? O Santos, quando cria, às vezes não consegue criar, e quando cria, não consegue marcar, se demora muito. Mas vem marcando gols nos últimos jogos, então vamos ver se a coisa vai melhorando aí o ambiente. Certo, pessoal? Então, amanhã, Sport Santos, 8h30 da noite, jogo bastante complicado, e para cima deles. Abraço!